Olá, meus irmãos, que a gloriosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não sobre quatro paredes, eu quero falar sobre pessoas, porque a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 5, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E esses seres humanos que ele comprou para Deus é a sua igreja, é o seu corpo, é o povo especial que estão guardados debaixo da virtude de Deus, debaixo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vemos na profecia bíblica de Isaías, capítulo 7, e o verso 14, que diz: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus resolveu descer da sua glória, humanizar-se, se tornar um judeu nato, e viver entre eles, para sentir o que ele sente, para sentir o que eles sentiam, para falar como eles falavam. Em outras palavras, Deus viveu no meio dele, no meio deste povo. Por isso a Bíblia diz que este povo é um povo especial, zeloso e de boas obras, só que eles têm relaxado. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. É o que vemos na palavra de Deus. Se uniram aos líderes religiosos, aos romanos, e o mataram. Mas na profecia de Isaías está escrito, Isaías 6 e verso 9, olha o que está escrito. Isaías 6 e 9, aliás, 9 e 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não houve um conselheiro igual ao Senhor Jesus Cristo. Pai da eternidade, Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Deus forte e Príncipe da paz. Livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Quero ler novamente. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso, todas essas qualificações, estaria nos ombros da criança, do filho de Maria. Ele cresceu no meio do povo judeu. Aos 12 anos, já estava falando o evangelho do reino para a liderança judaica. Dos 12 aos 30 anos não se fala muito nele, mas a Bíblia diz que ele foi homem de dor, experimentado nos trabalhos. Aos 30 anos, então, ele assume
o seu ministério pastoral. Mas antes de assumir a pregação da palavra, ele se batizou no Rio Jordão. O seu primo disse: Senhor, é eu que preciso ir a ti, tu que vens a mim? E ele disse: deixa, porque assim convém que cumpra a justiça de Deus. João então o batizou. Ele saindo das águas, acredito então que João disse para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus então foi encaminhado para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites e passar por uma prova terrível. E quando ele estava fraco, Satanás chegou para tentá-lo. Tentou ele em 3 instâncias, mas foi vencido em 3 instâncias pela sua palavra. Na última tentação, Satanás ofereceu os reinos do mundo, a fama, a popularidade, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus Cristo disse: vai, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Satanás foi aborrecido, triste, nervoso. Acredito que ele saiu dali nervoso e pensando: não consegui te enganar, mas lá no futuro eu vou enganar os teus servos. E é o que está acontecendo hoje. A alta liderança se venderam porque Satanás ofereceu o poder, os reinos, os domínios. E boa parte da alta liderança hoje se vender. Mas essa é outra mensagem. Eu quero falar sobre os desígnios da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando estou falando igreja, não estou colocando o nome de nenhum ministério, de nenhuma igreja. Mesmo porque os ministérios hoje, as igrejas hoje, estão dando escândalo. Mas a Igreja de Cristo, ela continua firme, fiel, de pé. É esta igreja que será arrebatada. A igreja que não aparece nos holofotes. A igreja que serve a Deus em espírito e em verdade. A igreja que a gente não vê. Ela já foi representada. Lá quando Elias estava triste, moribundo, e disse: Deus, os seus profetas foram mortos, e só eu estou aqui. E Deus disse: eu tenho guardado ainda 7.000 que não se prostraram. Em outras palavras, Deus sabe quem são os seus. E os seus estão sobre todo o mundo, guardados diariamente, e serão arrebatados. É para esses que está escrito, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Os juízos não chegarão para a verdadeira igreja. Os pós-tribulacionistas costumam dizer e afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja fiel não vai passar pela grande tribulação. Porque ela é a noiva fiel
do Senhor Jesus Cristo. Ais e pragas, juízos terríveis se aplacarão sobre a face da terra. Isaías 24, acontecerá depois do arrebatamento. Isaías 25, acontecerá depois do arrebatamento. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele não veio para a sua igreja, não. Mesmo porque a sua igreja não existia ainda. Ela existia, sim, mas na presciência de Deus. Mas ainda, fisicamente, não existia. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí prolonga a palavra profética. Porém, todos quantos receberem, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora já está falando com a igreja nascente, que nasceu ali nos dias do Senhor Jesus, em especial no dia de Pentecoste. Olha o que vemos na palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo seu próprio Filho. Esse é o cumprimento de Isaías 9:6 e Isaías 7:14. Jesus Cristo chegou, nasceu no meio deles, em Belém da Judéia, para cumprir a lei e os profetas, que os judeus não conseguiam e não conseguiram cumprir sozinhos. Jesus Cristo veio para cumprir. E o Senhor Jesus cumpriu no meio deles o que tinha para cumprir. E ele foi rejeitado, foi morto. Antes de morrer, o Senhor Jesus Cristo disse: Tetelestai. Em outras palavras, está consumado, está feito, está acabado. E no momento em que o Senhor Jesus disse Tetelestai e rendeu o seu espírito ao Pai, houve um terremoto nesta terra, em especial lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque naquele momento estava encerrando o tempo do Velho Testamento e abrindo então o tempo do Novo Testamento. A morte de Jesus encerrou o Velho Testamento. Note uma coisa: o Senhor Jesus nasceu debaixo do Velho Testamento. O Senhor Jesus viveu todo o seu tempo de vida na terra, debaixo do Velho Testamento. Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus chama a atenção duramente da liderança do Velho Testamento. E nessa liderança não tinha nem um presbítero, nem um evangelista, nem um pastor. Não tinha nem um apóstolo. Mas a liderança do tempo do Velho Testamento, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, os sacerdotes, Jesus Cristo chamou atenção duramente e rejeitou a liderança do Velho Testamento. Ele foi perseguido e morto. No momento da sua ressurreição,
Abre-se então um novo tempo, o tempo do Novo Testamento, o tempo da graça. E no tempo da graça, mudou o sacerdócio. A lei foi cumprida. As lideranças do Antigo Testamento, que representavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eram reis, sacerdotes, profetas e juízes. No Novo Testamento, mudou então a liderança da igreja. Ficou como modelo os 12 discípulos que se tornaram apóstolos depois da morte de Jesus Cristo. E entre os 12 apóstolos, contando com o apóstolo Paulo, Jesus Cristo destacou o apóstolo Paulo e deixou ele como modelo para a sua igreja. Portanto, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas de ensino educativo, de ensino doutrinário para a igreja do Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo deixou as bases da sua igreja. E as bases da igreja, os seus apóstolos, quando o Senhor Jesus estava vivendo com eles, eles não eram apóstolos ainda. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo, eles então foram levados ao apostolado, o seu sofrimento, o seu testemunho os consagrou como apóstolos. Jesus Cristo disse para eles: é necessário que eu vá, mas se eu for, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra, de todo o ensino que eu tenho dado a vocês. O Senhor Jesus Cristo, então, ressuscitou, ficou vivo, tratando aqui, ressuscitado, dos assuntos do Pai. No final de 40 dias, ele reúne os seus discípulos, junto com outros discípulos, quase 500, e deu a eles diretrizes, normas. E ele disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só faltou ele dizer: ficai lá, porque meu Espírito vai descer para inaugurar a minha igreja. 10 dias depois que o Senhor Jesus Cristo subiu, exatamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro, em sua primeira mensagem pentecostal, quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Quase 3.000 pessoas. A igreja começou a crescer. O pontapé inicial para a igreja gentílica, acredito que foi a família de Cornélio. Não estou afirmando, é o que eu acredito. Hoje, mais de 2.000 anos, a igreja avançou, avançou, avançou por todo o mundo praticamente. E ela está agora, nesse tempo, sendo advertida
sobre os sinais que estão acontecendo no mundo. O desamor, terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, escândalos em todos os lugares. Até mesmo no mundo gospel, escândalos horripilantes. Tudo isso é avisando que a igreja em breve será arrebatada. Os profetas não falaram sobre a igreja. Até mesmo os apóstolos não falaram sobre a igreja. Apenas o apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação sobre a igreja. Até que um dia ele disse ao povo, dizendo: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. 2 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, e verso 50. No 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo aqui é o corpo de Cristo que já morreu, é a igreja que já dorme no Senhor. A maioria já dorme no Senhor, a minoria estão vivos no mundo hoje. É o que eu acredito. O arrebatamento será para o corpo de Cristo, será para a igreja. Não será para os santos do Velho Testamento. Para os santos do Velho Testamento foi pregado o evangelho do reino messiânico. Para a igreja é pregado a graça, galardões, céu, arrebatamento. Para os santos do Velho Testamento foi pregado o reino milenial. E pasmem vocês, a maior liderança presbiteriana do Brasil, em uma mensagem há bem pouco tempo, afirmou que o tratamento de Deus para com o povo judeu já encerrou. Isso não é verdade. O tratamento de Deus encerrou há 2000 anos atrás, abrindo precedente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas assim que a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar novamente com o povo judeu. Daniel capítulo 9, verso 24. Está falando ali, 70 semanas está determinada para o teu povo e para a tua santa cidade, povo judeu, e a cidade de Jerusalém. A grande tribulação é para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém, não é para a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Ainda que os pós-tribulacionistas estão colocando a igreja dentro da grande tribulação. Talvez eles não saibam, mas estão criando para a igreja de Cristo um purgatório. E purgatório nunca existiu e nunca existirá. A fiel igreja será livrada da grande tribulação. Está escrito lá: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Note uma coisa:
Eles afirmam, os pós-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento acontecerá no toque da sétima trombeta. A sétima trombeta do Apocalipse não tem arrebatamento. Vai haver, sim, ressurreição, mas arrebatamento não. E quem vai ressuscitar ali? Os santos do Velho Testamento, os mártires da grande tribulação, irão ressuscitar para entrar com vida ressuscitada no milênio. Ali não tem arrebatamento. Arrebatamento é para a igreja, não é para os santos do Velho Testamento. Note uma coisa: primeira vinda, Jesus não veio para a igreja. Ele veio para judeus. Segunda vinda, ele também não virá para a igreja. Ele virá para judeu. Para a igreja não é parousia. Para a igreja é Harpazo. Para a igreja não é Jesus que vem, é ela que vai. O Espírito Santo está dentro dela, dentro do corpo de Cristo, e ele então é quem vai arrebatar a igreja e levá-la ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Simples assim. Por que ser enganado por falsos dogmas, por falsos profetas? Por que ser enganado? Jesus Cristo disse aos judeus: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro disse para a igreja: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão engano no meio de vocês. Paulo também disse para a igreja: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos que não perdoarão o rebanho. Foi exatamente isso que aconteceu depois da morte do apóstolo Paulo. Note, depois da morte dele, as 7 igrejas da Ásia que estava bombando, abarrotada de cristãos, hoje, o que é mais famoso lá é os mausoléus, é os blocos, é as pedras. Porque aconteceu aquilo que ele disse. Os falsos profetas, os lobos, entraram e acabaram com a igreja. Não com a igreja de Cristo, mas com as denominações. É o que está acontecendo nos nossos dias. Os falsos profetas estão acabando com as denominações. Com a igreja de Cristo, não. Jesus Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. A igreja de Cristo continua poderosa e avançando. Note, a igreja de Cristo não é o seu ministério nem o meu, é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é seres humanos que foram comprados, lavados e redimidos pelo seu sangue e estão sobre todo o mundo, esperando e aguardando o arrebatamento da igreja. Compartilhe as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal. Dê o seu like. Que Deus os abençoe ricamente.